São 1h53, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A Fernanda Laber, Guilherme, pergunta para você a respeito dessa situação. Hospitais, administradores de hospitais, pessoas sem formação, mas que são amigos do rei local. E aí? Olha, tá, eu concordo em muitas coisas com ela aí, porque a estrutura a gente não precisa nem discutir. Ela falou ipsis literis aquilo que a gente fala há muitos anos. Eles chamam de hospital, mas não é um hospital aquilo, de fato, né? Quanto à gestão, é um problema que a gente enfrenta em muitos lugares, né? A questão dos cargos serem políticos, né? E não por indicação técnica. Eu até faço aqui publicamente o elogio à secretária municipal de saúde, porque desde o início eu falava, sabe? Acho que foi você que me perguntou, você nutre alguma expectativa? Eu falei assim, toda a expectativa, porque ela é uma pessoa que trabalha, é da linha de frente. Ela está no lugar certo. Ela está no lugar certo. E ela é uma pessoa dócil, ela tem livre trânsito, bom trânsito com os profissionais de saúde. Eu desconheço quem não goste da secretária. E é isso que a gente precisa em cada unidade, entendeu? A gente precisa de gente que tenha afeto, que goste daquilo que faz, que goste de gente, que goste de trabalhar com os profissionais de saúde, porque a gente precisa acolher não somente as pessoas que estão sendo atendidas, mas aquelas que atendem também. Porque às vezes um profissional maltratado, sem segurança, sem condições de trabalho, sem lugar para ele tomar uma água decente, um banheiro adequado. Explica isso, né, pro cidadão. Não deveria, mas acaba. Nós somos seres humanos. Exatamente. Entendeu? Nós somos falíveis também, não tem como, né? E eu acho interessante o que a Fernanda falou, que é a questão de, acho que água nas escolas, né? Isso, falta aquela estrutura, né? Olha, na educação as escolas estão sendo alagadas. Isso, alagamento. Falta professores em várias disciplinas. Veja bem, isso não é só um problema da educação, isso é um problema de saúde também. A gente tem doenças que são transmitidas assim. A leptospirose é um exemplo claro para nós, né? Que acontece muito mais na época das chuvas. Então, proteger essas unidades de educação, de saúde, estruturas prediais de uma maneira geral, onde várias pessoas se aglomeram, é importantíssimo, assim como o saneamento básico, a gente nem falou aqui, mas é mais importante do que investir em posto, hospital, remédio, é você investir em saneamento básico. Nós temos boa parte da nossa população que não tem saneamento básico, que não tem esgoto e água tratada, né? Como que a gente vai evitar a doença assim? A gente desafoga unidades de saúde se a gente tiver essa visão a longo prazo. Já é sabido de longa data que a cada real que você investe em saneamento básico, você economiza R$3 em saúde. Quer dizer, vale a pena. Elementar, é matemático, né? A Nívia Maria, ela está dando uma politizada aqui no debate. Boa tarde, Taane, presidente, Guilherme. Com todos os problemas abordados, impressionante como a maioria dos trabalhadores em saúde apoiou o governador a se reeleger. Como explicar isso? Bom, você é presidente de um sindicato, e um sindicato importante, atuante. Essa pauta política é uma coisa que não dá para ignorar. E a saúde foi um dos segmentos da gestão pública que mais abarcou o nome de Gladson Camelia em 2018. A coisa deve ter dado uma tremida agora, mas de qualquer maneira, 56%, ninguém se elege com 56% no Acre, sendo ignorado pelo profissional de saúde e pelo profissional de educação. E aí, como é que você explica esse paradoxo? Eu não tenho números para te falar sobre a classe médica, mas eu penso que talvez não seja assim tão fácil. Eu não vi as pessoas se manifestarem tão a favor do governador reeleito agora, nessa última eleição. Na primeira, de fato, assim, foi esmagadora a maioria que apoiou o governador Gladson. Mas nessa última, eu creio que não. Acho que muita gente que votou nele votou assim, sem manifestar, sem orgulho, sem vontade, vamos dizer assim. Votou por inércia, né? Por a tendência de permanecer com aquele movimento. Foi aquela pessoa que entrou na cabine, apertou o número lá, virou as costas e não quis falar com ninguém, entendeu? Entendi. Porque, na verdade, era o que qualquer um merecia, né? A gente não teve uma gestão assim, voltada para a saúde em plena pandemia. Ele até que deu conta da pandemia, eu posso dizer até que deu, porque terceirizar é fácil, tá? Terceirizar é você pegar o dinheiro público e jogar para uma empresa terceirizada, resolve aí, porque eu não tenho capacidade de resolver. Basicamente é isso. Vamos ser bem objetivos. Falando curto e grosso, né? É assim, né? Tirando política de lado, falando tecnicamente. Terceirizar é isso, é o gestor falar, eu não tenho condições, eu não consigo gerir, é muito problema e eu não estou dando conta.
eu vou pagar para alguém fazer isso. E aí, amparado legalmente, terceiriza. Só que a gente sabe o custo disso também, né? O quanto isso custa para nossa. Então acabou dando certo. Talvez tenha sido a melhor atitude mesmo, já que eles próprios reconheceram que não tinham condições de fazer isso. Eu penso dessa maneira e não. Ele não tinha. Sem certeza, né, Itan? A gente não tem tinha. como comprovar isso, mas quando o cara chega e joga para uma empresa que vem de fora para fazer o trabalho com um custo milionário, né? Como é que está, falando a respeito da questão da terceirização, o pessoal dos enfermeiros, o presidente do sindicato esteve aqui essa semana e ela falou a respeito da terceirização e como que essa terceirização impacta na rotina do profissional de saúde. E a situação, pelo que ela descreveu aqui, é bem complicada. Para o profissional enfermeiro e técnico de enfermagem. E para o médico? Eles reclamam muito para vocês? Ou não são sindicalizados? Não? Assim, é porque eu não sei. Eu acho que talvez na nossa categoria, como eu disse, né, muitos profissionais acabam vindo de fora e a gente não tem o contato com os profissionais. Já no caso da enfermagem, técnicos, muitas vezes são contratados profissionais daqui. Então tem uma diferenciação meio que óbvia assim, entre os estatutários, seletistas e os contratados terceirizados. Mas, sem dúvida que eu não vejo resultados assim satisfatórios. Numericamente, em números, pode ser que sim. Eles falam, olha, fizemos tantas cirurgias, tantos não sei o que lá, não tem mais fila aqui, não sei o que. Tudo bem. Mas a gente sabe por que isso aconteceu. Por falta de gestão. Falta de gestão, sem dúvida. Se eles estivessem gerindo adequadamente, né? Nem mutirão precisaria? Não precisaria de mutirão, ia estar sempre os materiais disponíveis, muitas cirurgias suspensas porque não tem anestesista, porque não tem o anestésico, ou porque não tem fio de sutura, ou porque, entendeu? Vai longe a conversa, porque não tem a prótese, porque não tem os materiais necessários para o cirurgião fazer. Aí quando você contrata a empresa terceirizada, você paga milhões, né? E tudo isso aparece, cai do céu, né? E funciona. Então, esse é o grande problema da gestão pública hoje aqui no nosso estado. Guilherme, outro assunto importante que eu acho que seria interessante nós abordarmos aqui, no início da semana conversamos com o teu colega, o infectologista Thor Dantas aqui, e ele falou a respeito do ciclo, né, do problema sazonal dessas síndromes respiratórias. E ele lembrou o caso das crianças. E aí eu queria saber de você, o que você tem percebido em relação a isso, se o governo se preparou adequadamente com instrumental, com medicamentos, para poder, enfim, nós vamos passar por esse ciclo de novo. E aí? Olha, parece que estão reformando aí o Hospital da Criança, né? A pediatria toda foi levada lá para o INTO. Ainda faltam alguns insumos, alguns materiais necessários para o desempenho com excelência aí dos profissionais médicos. A gente recebe queixas, mas são queixas menores agora, justamente porque a demanda também caiu bastante, né? Então a nossa preocupação e quando a demanda aumentar novamente? Então acho que precisa dar uma acelerada aí nessa reforma logo. Eu acho que não ampliaram o número de leitos, né, no Hospital da Criança, até onde eu sei vai continuar o mesmo número de leitos, não teve ampliação. O que me preocupa bastante é porque a nossa população cresceu. A nossa população cresceu e as doenças respiratórias e virais estão vindo com tudo, com gosto. Agora a gente viu um boom de doenças virais esse mês também, né? Muito caso de adenovírus, não sei se vocês comentaram aqui com o Thor. E agora o próprio Covid, que apesar de mais leve, né, que eu tenho falado para as pessoas. Vacina. Isso. Apesar de mais leve agora, eu sempre lembro que muitas pessoas infectadas simultaneamente, e esse vírus tem um poder de se propagar rapidamente e transmitir facilmente, muitas pessoas contaminadas simultaneamente podem sobrecarregar os serviços de saúde, né? E muitas podem não conseguir atendimento no tempo suficiente e apresentar as complicações, mais internação e acaba tendo um impacto, às vezes, semelhante à situação anterior. Apesar de não haver mortes, etc. Né? Exatamente. Guilherme, outra situação. Você avalia que os próximos hospitais que vão ter um tratamento semelhante ao de Feijó, você apostaria em quê? Manuel Urbano, Chapuri, Sena Madureira? Sena Madureira tirar a cabeça de burro que tem lá no João Câncio ou ela permanece lá? Rapaz, eu acho que Sena Madureira e Chapuri estão competindo aí. É mesmo? O Epaminondas Jacome, né? o hospital de Chapuri. Por quê? O que é que tem lá de grave? Olha, eu acho que nós comentamos aqui também, tá? Algumas situações me preocupam ali.
principalmente o piso ali do setor de urgência e emergência, que a gente vê que ele está desabando em Chapuri. E a gente não vê um sistema de exaustão adequada, ventilação adequada, né, para diminuir a contaminação dos pacientes. Os profissionais se queixam muito ali também de problemas na escala de plantão, né? A gente teve aquela situação da colega que precisou ser afastada e ameaçada por integrantes de facção, não é isso? Não, lá em Chapuri? Tem uma que ficou doente agora e tivemos problemas lá com o gestor, que ele disse que ela não entregou o atestado, ela tinha entregue o atestado, ela esteve conosco lá no sindicato, mostrou toda a documentação, está tudo lá no WhatsApp dela, inclusive, consciência da gestão, ou seja, de uma funcionária do RH. É problemático, porque a gente vê, eu acho que esses profissionais do interior eles são heróis, viu? Eles carregam um piano nas costas que a gente não tem noção. Trabalham intensamente com tudo que pode aparecer, que a gente pode imaginar, e com condições péssimas de trabalho e sem o devido reconhecimento da gestão pública. Quando você está falando isso, é importante, porque tem aqui já deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um comentário de um camarada. Aqui, vamos lá. Itaã, deixa de falar bobagem, deixa de falar besteira. Agora tu quer obrigar o governador a falar sobre manifestação, seja imparcial, menos cara de... Enfim, a cena é essa. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente fica debatendo problemas de ordem pública, e muitas críticas são feitas, o entendimento é esse, que a gente está partidarizando. Então, eu queria que você falasse para a gente, para dar uma tranquilizada em alguns corações, que esses problemas de saúde que você vem apontando, o Sindmed vem apontando, não é relacionado ao Gladson, não está do Gladson Cameri para cá. Não, são problemas antigos, que vinham da época da gestão da família Viana. Viana, Binho Marques, Jorge Viana, isso não é de agora. É só pegar o histórico nosso no sindicato, as grandes lutas que nós tivemos, vamos dizer lutas, porque não foi algo físico, né? mas começou na época da gestão do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Então, nós fizemos firmes decisões, oposição firme ao trabalho deles, porque tinha muitas irregularidades. Aí agora, durante as sabatinas que nós fizemos lá nos candidatos, lá no Sindicato dos Médicos, por acaso teve uma entrevista que eu fiz com o Jorge Viana, e o Jorge pediu se podia recortar parte da entrevista e divulgar nas redes sociais. Eu falei, pode, porque o que a gente faz aqui é público, não tem por que negar. Aí já tinha gente falando, você virou petista e não sei o quê. Eu falei, meu querido, eu vou, aí governo não sou contra, entendeu? Eu vou, enquanto o nosso país não tiver uma saúde de primeiro mundo, como já foi dito que tinha antes, e não tem, eu vou continuar contestando, como bom cidadão que todos nós devemos ser. E na condição de presidente do sindicato, você é obrigado a fazer isso, inclusive. Justamente, não vou deixar de fazer. Eu vou para cima e não importa quem seja. Ô Guilherme, só para finalizar, que já estão pedindo para acabar a entrevista, tem uma situação que você me mostrou aqui que eu acho importante. Olha, a situação no Hospital de Feijó é tão grave que nem precisava... Explica aí, por gentileza. Precisava ser renovado o quê, Guilherme? Alvarás e licenças necessárias para o funcionamento do hospital. Então, aí tem alvará sanitário, bombeiro e tudo mais para que o hospital possa funcionar. Você imaginou o que é um hospital sem um alvará sanitário, parceiro? Mas se você vai abrir um carrinho de cachorro quente aqui, você precisa de um alvará em dia para funcionar decentemente. Um hospital público com esse tipo de documentação pendente é de lascar. Guilherme, muito obrigado pela tua vinda aqui, parabéns a toda a equipe do Sindmed por essa vitória aí, porque eu acho que isso aí é uma vitória coletiva e aí a gente tem que colocar o CRM também, claro, o Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Estado. Né? Sem dúvida. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Itaã, de poder contribuir com a nossa sociedade, porque é um resultado que vem para todos nós, né? Principalmente se vier um hospital novo lá em Feijó, tomara. Agradecer também ao empenho do Conselho Regional de Medicina, né? Um abraço aí para minha amiga, presidente, doutora Leuda,
E também parabenizar o Ministério Público pelo trabalho firme aí junto à Justiça para conseguir essa conquista para todos nós. Muito bom, é sempre interessante ver quando os ciclos funcionam da forma como tem que funcionar. Vamos para o intervalo? Lá, perto do piloto. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.